Pois é, nesta terça-feira, dia 11, comemora-se o Dia Nacional de Combate à Obesidade. Este ano, a mobilização é assim com enfoque maior nas crianças, né? A obesidade infantil, que já é um problema muito sério, um problema de saúde pública. Aqui ao meu lado, mais uma vez, está a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo jóia, Cláudio. É preciso preocupar-se com as crianças, porque a situação é complicada, né? Os números são altos. Assustadora. A projeção da Organização Mundial de Saúde é que para 2025 nós tenhamos cerca de 11 milhões de crianças obesas, acima do peso no Brasil, só no Brasil. Dessas, 1 milhão já com hipertensão arterial, que até dia desse a gente acreditava ser doença de adulto, né, de gente grande. 400 mil com pré-diabetes, 150 mil com diabetes tipo 2, o dito diabetes do adulto, que não é mais do adulto, é do obeso, e a gordura no fígado, que a gente pensa muito no adulto, né? Quase 1,5 milhão de crianças. Mais perigosa ainda. Projeção para 2025. Então, são dados realmente alarmantes. E esse ano, a Organização Mundial da Saúde e aqui no Brasil, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia estão com enfoque, sim, na obesidade infantil. Mas lembrando que dia 11 de outubro a gente comemora o Dia Mundial da Prevenção à Obesidade. De maneira geral. De maneira geral. Ô, doutora Rafaela, quando se fala na questão da obesidade da criança, no futuro ela pode se tornar a probabilidade dela se tornar um adulto obeso é grande também? Muito maior. Uma criança obesa é quase, não chega a ser um sinônimo, né? Que a gente pode mudar a evolução natural. Claro. Mas, continuando seguindo, a tendência é que tenhamos um adulto obeso. E associado a todos os problemas, né, da obesidade, como já mencionamos, a hipertensão, o diabetes, a gordura no fígado, até alguns tipos de câncer. Então... No passado, eu me lembro muito que a minha avó falava, quando via os netinhos muito magrinhos, é que estavam doentes. Tá tudo raquítico, tem que estar gordinho. Quando estava gordinho, era sinônimo de saudável, né? Tá com saúde, né? Tá corado, tá gordinho. Isso. A situação não é bem assim. Não. Hoje, o médico, inclusive, enxerga diferente. Ele olha para uma criança fofinha, aquela criança redondinha, ao invés de achar uma criança bonitinha, a gente tem medo de não ser uma criança doentinha. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação. Então, assim, como, doutora? Como que eu posso ficar atento se meu filho está com risco para obesidade ou já com obesidade? Porque, às vezes, é uma criança que, quando a gente olha, nos parece uma criança saudável. Mas quando a gente coloca no gráfico, diferente para um adulto que a gente calcula de modo fácil e simples o IMC, o índice de massa corporal, né, que é peso sobre altura ao quadrado, para a criança a gente precisa de um gráfico. Então isso às vezes nos confunde. Então, para tirar essa dúvida, uma visita anual, mesmo que essa criança gozando de boa saúde, que faça uma visita anual ao pediatra para avaliar se está realmente tudo bem. Nos casos que a senhora atende lá no seu consultório, quando se encontra assim, uma criança com excesso de peso, isso tem um histórico familiar? O pai e a mãe também estão com esse problema? Muito comum, porque assim, a obesidade ela tem um caráter genético muito importante, sendo que está muito atrelada a hábitos familiares. E aí entra a composição dessa comida, começa lá no supermercado, aqueles alimentos ultraprocessados, os biscoitos, os sorvetes, os doces, que a mamãe compra e olha para o filho e fala assim, tadinho, mas só um pouquinho. Aí só um pouquinho né? Só um pouquinho de macarrão instantâneo, só um pouquinho de sorvete. E, além disso, às vezes a dificuldade, essa vida corrida, de oferecer o recomendado 5 porções por dia de frutas e legumes, não tem tempo de fazer feira semanal, ou ainda a criança que não dorme muito bem, que isso a gente tem conhecimento, que está altamente associado e correlacionado com o sobrepeso. Bom, então os hábitos têm que mudar para a família toda, né? Para toda a família. Sim, e fora os hábitos alimentares, o hábito de uma família sedentária. Então, pais que muitas vezes trabalham muito e a gente, olhando para dentro das nossas casas, às vezes a gente se surpreende que estamos fazendo mal feito também. Então, trabalhamos demais, a criança está pendurada no smartphone, está na televisão, menino, perturba não, toma aí o telefone. E isso acaba que a criança não só alimenta-se muito mal, como ela não está sendo estimulada como deveria a prática de atividade física. O jeito seria a família toda, né? O coletivo, todo mundo fazer uma atividade, se alimentar melhor. Exato, porque a gente está falando mais, não, enfoque na obesidade infantil, mas a obesidade da população adulta, a projeção para 2025, se em crianças nós estamos em torno de 11 milhões, é que do adulto exceda 2 bilhões de adultos obesos. Pois é, quando a gente fala isso, a gente já pensa nos números, né? O quanto que isso pode acarretar o serviço público de saúde e trazer um problema maior. Agora, doutora Rafaela, a obesidade ela é uma doença ou ela é um fator acarretador de outras doenças? Não, é uma doença. É uma doença, merece ser tratada com respeito. Não existe mais, tá acima do peso porque é gordinha. Assim como não é pejorativo, não é feio falar, você é obeso. Não.
Isso não é desmerecendo a pessoa. Entendi. Obesidade, assim como a pessoa recebe o diagnóstico, você é hipertenso, se você é obeso, você pode sim deixar de ser obeso, mas a obesidade é uma doença, a depender dos fatores associados, precisa e merece de tratamento medicamentoso. Caiu por terra aquela ideia de que, não, dieta, atividade física, dieta, sim, precisamos sim mudar hábitos, sim mudar o estilo de vida, mas a medicação hoje tem um espaço a cada dia maior, e assim como o diabetes, o hipertenso, a gente trata com 1, 2, 3 medicamentos, a visão hoje do especialista é tratar a obesidade do mesmo modo, até porque sabemos, é uma doença cada dia mais comum, né, mais prevalente, e que traz diversas outras doenças. Está associada, estamos no Outubro Rosa, né? Claro. Está associada ao câncer de mama. Também? Sim, o câncer de mama tem alta correlação com a obesidade, associado ao câncer de endométrio, câncer do intestino, então diversas doenças. Uma cadeia de problemas aí, né? Exatamente. Bom, resumindo, o melhor é entrar em forma, né? Com saúde, das exato. possibilidades, Ter né? saúde, exato. Procurar tratamento. Porque às vezes você vai procurar um médico, você não vai voltar a pesar 50, 60 quilos. Sim. Mas uma perda de peso de 5 a 10% já reduz enormemente o risco de morte e de adoecimento. A senhora falou do IMC, que é o índice de massa corporal. Como é que ele é medido e qual o ideal para cada pessoa? Como é que é feita essa conta? Certo. É feito um cálculo simples. Antes disso, vamos falar o que seria, né? Como você perguntou. É a medida do peso do indivíduo em quilos, dividido sobre a altura ao quadrado, em metros. Entendi. Se eu então, tenho 60 quilos, 1,60 m. Eu sou péssima na matemática, Não, mas vamos lá. 60 quilos dividido por 1,6 ao quadrado. Nossa, e aí a gente calcula esse é o valor do IMC. O peso saudável, entre 18,5, essa conta dando entre 18,5 e 24,9. Eu sei. Mas assim, em linhas gerais, um exemplo, a pessoa com 1,60 m deveria pesar em torno de quanto para estar dentro do... Eu sou ruim na matemática. Tem que fazer uma conta precisa. Temos que Porque fazer. dizem, por exemplo, que... Aí poderíamos fazer o caminho contrário. O IMC saudável, aí continuamos no mesmo lugar, né? O IMC saudável é até 24,9. Então seria multiplicar 24,9 vezes qual a altura? 1,60, por exemplo. Vezes 1,6 ao quadrado. Esse é o peso saudável. Exato. 24, esse é o peso limite, né? 24,9 vezes 1,6 ao quadrado. Porque dizem, por exemplo, que quem tem 1,60 m deveria pesar 60 quilos. Não é tão simples assim. Não é. Não. Um dia já se falou realmente que seria esse o limite. Existe alguma correlação, não estaremos errando muito. Parecido, mas não é. Mas o IMC é um índice muito falho, apesar de muito prático, ele é muito falho. Porque vamos pensar no halterofilista, né? Os fortões, praticam muita atividade física, são pesados, mas é um peso magro. É um peso de massa magra. Bom, né? Então, mas se formos calcular, tá lá, ele pesa 100 quilos para 1,70 m. Se formos fazer o cálculo, ele vai vir como obeso. E às vezes, dependendo do peso, uma obesidade até grave, grau 2, grau 3, quando na verdade a composição corporal que é o mais importante. Mas lembre-se, o médico que deve fazer essa avaliação. Teve dúvida, está suspeitando que está gordinho, não vai sozinho pelo IMC em casa, mas já é um alerta. Fiz o cálculo, nossa, me parece que não estou tão saudável. Procura um médico que ele vai te responder se realmente isso procede. Pois é. Agora, doutora Rafaela, só para a gente já finalizar, que dicas a senhora deixa para as mamães? A gente está falando aqui especificamente das crianças, é claro que os adultos sabem de qual é salteado que tem que fazer, né? Se não souber, é só procurar a ajuda do profissional, mas para as crianças, assim, no dia a dia, o que é possível fazer para ir entrando no ritmo? Certo. Tem umas dicas que são nos parecem muito básicas, mas elas são muito importantes, têm um impacto significativo. Primeiro, ajudar que essa criança, ensiná-la a dormir. Os estudos científicos, eles mostram crianças que não dormem bem, dormem abaixo da quantidade de horas recomendada para aquela idade, isso o pediatra vai estar orientando, tem maior probabilidade de virem a estar acima do peso. Então, dormir bem é a primeira dica. A segunda dica, beber bastante água. Às vezes, a gente está com sede, a gente confunde com fome. Lembrando, a água não são produtos, bebidas açucaradas, sucos de forma geral, exato. Não é para ficar tomando suco. Suco tem o seu horário e o seu momento. Apesar mas de sempre... ser líquido, né? Exato, então beber mais água. Entendi. Outra é atividade física, praticar mais atividade física. Então, uma média de 1 hora para criança de atividade física moderada e intensa, sair do sedentarismo, tirar essa criança dos aparelhos eletrônicos, do smartphone, da televisão, do tablet, colocando que abaixo de 2 anos eles não deveriam nem ter contato.
Entendi. Acima de 2 anos, no máximo 2 horas por dia. Ou seja, fora disso, ele tem que estar se exercitando, ele tem que estar procurando gastar energia. E atividade das mais diversas. Brincar, Exato. correr, pular e por aí vai. Andar de bicicleta, coisas dinâmicas, como na nossa infância a gente fez um pouco mais. Subir em pé de manga. Exato. E começar, claro, pelo exemplo e pelo supermercado. Então não adianta a gente levar para dentro de casa, para nós adultos já é muito difícil. Tem aquele chocolate na despensa, aí você mentaliza, não posso, não devo, não resiste, vai lá. Então, não comprar, não ter em casa que não vai ter aquele desgaste, falar, mamãe, posso comer mais um chocolate? Mamãe, cedendo, né? Não comprar os ultraprocessados. Então, tudo que é muito rico em gordura, açúcar, olhar a composição desses alimentos, tentar colocar 5 porções de frutas e legumes por dia. Doutora, mas ele não gosta. O paladar, ele é treinado. Isso começa da gente desde lá de trás. Então, policiar desde o nascimento, na verdade, ali a partir do 6º mês, que em geral é introduzida a dieta, os hábitos dessa criança. E a família junto consegue ajudar nisso tudo. Pois é, se a gente começar agora, certamente teremos assim um futuro melhor e esses números aqui, essa previsão aqui não se confirma. A gente espera isso, né? Sempre é tempo. Agora, o que mais nos entristece na endocrinologia é que todas as expectativas da Organização Mundial de Saúde, elas, na verdade, elas chegam antes. Então, se nós tínhamos uma projeção agora para 2015, nós já alcançamos em 2010. Nossa. A nossa projeção em termos de números para 2025, o nosso temor é que a gente não chegue isso em 2020. Que coisa, é preocupante, é uma situação muito realmente preocupante. Doutora Rafaela Norbim Barcelos, médica endocrinologista, alertando para o risco da obesidade para todo mundo, sobretudo para as crianças, vão ficar de olho aí nos pequeninos. Obrigado, doutora Rafaela, pela presença mais uma vez. Eu quem agradeço. Pois é, minha gente, e esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, você pode acessar essa entrevista, todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TVC Linhares, deixar também lá o seu feedback, seu recado. E pode ver os nossos vídeos no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.